Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda a tua serva dos pecados intencionais, que eles não nos dominem. Então seremos íntegros, inocentes de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Oi pessoal, aproveitando que hoje o nosso tema é sobre o Criador, nada melhor do que aproveitar a sua criação para falarmos um pouco sobre ele. Eu quero te fazer um desafio. Pega a sua Bíblia, vai então em Gênesis 1:1, o início de absolutamente tudo, e eu quero que a partir dele você faça uma lista de tudo que você pode saber sobre Deus a partir desse único verso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, fez sua listinha? Já percebeu o que Gênesis 1:1 fala sobre Deus? Olha, antes da gente começar, eu acho importantíssimo a gente conversar um pouco sobre o contexto. Por quê? Porque assim a gente não cai no erro de interpretar aleatoriamente, né? Da maneira como a nossa mente achar viável. É importante a gente entender que tudo que foi escrito num contexto, para um povo específico, com um objetivo específico e tem um porquê. Então, não adianta a gente só colocar a nossa interpretação sem entender qual é a ideia, qual é o objetivo por trás daquele texto. Então, vamos começar por isso, ok? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e junto com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é o que a gente conhece como Pentateuco. É o que também se chama como Torá ou a Lei. Eles foram escritos por Moisés durante aqueles 40 anos do deserto. A sua autoria é dada tanto por Jesus como pelos primeiros cristãos. E também a Bíblia afirma isso, né? A gente lembra que durante a travessia do deserto, muitas vezes você vê Deus falando com Moisés, escreve isso, escreve isso. Outra coisa muito importante é que Moisés era amigo de Deus. A Bíblia fala que eles conversavam face a face como se fala a um amigo. Então, durante essas conversas, Deus foi revelando a Moisés coisas importantíssimas. E vem daí todos esses 5 livros. A única parte de Deuteronômio que não foi escrita por Moisés foi o final, onde fala sobre a morte de Moisés. Essa parte é atribuída ao seu sucessor, que a gente conhece como Josué. Agora, qual o propósito desses livros? O alvo desses livros era um povo que estava às vésperas de atravessar o Rio Jordão e
conquistar a terra prometida. Eles precisariam atravessar o Rio Jordão, combater aqueles povos e conquistar aquela terra que Deus estava dando para eles. Então, entenda e tenha muito claro na sua mente que esse livro não foi criado para combater teorias científicas. Ele foi criado para reorientar a identidade de um povo que já estava há 400 anos imerso na cultura egípcia, numa cultura politeísta, numa cultura muito diferente do Deus que os criou. E eles precisavam ser reorientados na sua identidade. Eles precisavam saber quem eles eram, de onde eles vieram, para onde eles estavam indo, que eles faziam parte de uma aliança, que eles faziam parte de uma promessa que Deus tinha feito a um homem a quem ele amou, Abraão. Eles tinham uma breve lembrança disso, mas não o contexto todo. E Deus vai se revelando a Moisés para contar, reorientar este povo na sua identidade. Há estudiosos que acreditam que se a gente retirar Gênesis da Bíblia, todo o restante vai perder o sentido. Porque é como se fosse um filme. É no início da trama que estão todas as chaves para a gente entender todo o restante. É aqui em Gênesis que a gente vai encontrar a origem da vida, a origem do ser humano, por que a gente defende o casamento monogâmico e heterossexual, por que o mundo ainda tem maldade, mesmo Deus tendo criado tudo muito bom, como ele mesmo afirma. Todas essas respostas estão em Gênesis. Por que a gente precisa, que o mal entrou no mundo, por que a gente precisa do Evangelho, por que a gente precisa de um Redentor. Todas essas respostas a gente encontra em Gênesis, no início da história, no início de tudo. Se a gente tirar Gênesis, todo o resto perde sentido. Além de explicar quem eles eram, Moisés também queria mostrar para eles a origem de certas leis que talvez pareceriam estranhas para ele. Por exemplo, por que guardar o sábado? Por que ser fiel no casamento? Por que Deus não aceita ser adorado através de imagens? A resposta de tudo está em Gênesis. Além disso, qual era a base moral para eles atravessarem o Jordão, combaterem aqueles povos e tomarem posse da terra deles? Bom, a resposta é que Deus é dono de tudo, Ele é o Criador de tudo, logo Ele é o dono de todas as coisas e Ele dá a quem Ele quer. Eles funcionariam como um instrumento de juízo de Deus contra aqueles povos que se rebelaram contra a soberania do Senhor. Por que eles foram escolhidos? Sabe? Porque Deus amou Abraão, fez uma promessa a ele e eles faziam parte do cumprimento de uma promessa. Eles eram descendentes e resposta a uma promessa feita há mais de 400 anos atrás. Então Deus está mostrando, olha, eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus de compromisso, eu faço um compromisso com o meu povo e eu cumpro, eu faço promessas e cumpro. Ele é um Deus de etapas, de compromisso, de propósito. E esse povo fazia parte de um propósito de Deus, fazia parte de uma resposta de promessa. Então eles precisavam saber quem eles eram, eles precisavam conhecer esse Deus que os chamava de seus, eles precisavam entender qual era o propósito da vida deles, quem eles eram. E esse é o propósito de Gênesis, é explicar o início de tudo, explicar a identidade desse povo e explicar quem Deus é perante esse povo. Então, a resposta de todas as coisas está ali, do início de tudo, os porquês estão ali, no início, Bereshit, em Gênesis. Mas talvez você pergunte, mas quais foram as fontes de revelação de Moisés? Bom, o próprio Deus, como a gente já viu, né, no Pentateuco, várias vezes, Deus falando com Moisés e revelando a ele coisas através dessas conversas face a face que eles tinham. Naquela época haviam também tradições orais que remontavam o Éden. Eram formas de Deus ir mantendo a história original até que ela pudesse ser registrada. Tinham também algumas fontes escritas, né? O Pentateuco, eu li que tem no Pentateuco uma referência ao livro dos justos, que a gente não sabe o que é, mas que também falava sobre isso. Então, as fontes de Moisés eram o próprio Deus e mais algumas dessas informações. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E sobre Gênesis 1:1, o que a gente pode saber sobre Deus olhando para apenas o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, lembrando que Moisés estava escrevendo para um povo que precisava saber quem ele era e quem era o Deus a quem eles serviam, o Deus que os chamava de seus. Moisés não tem a menor pretensão de explicar Deus, ele apenas apresenta. Diz no princípio Deus, ou seja, ele já estava lá no princípio.
Deus é antes da criação, ele é eterno. Ele criou todas as coisas, dele emana toda a complexidade, toda a vida, toda a sabedoria, toda a realidade procede dele. Ele é eterno, autoexistente, sem princípio e sem fim. Dele procede toda a realidade. Ele estava no princípio de todas as coisas. Antes que tudo existisse, ele já era. Ele é constante, ele é sem sombra de variação, ele é o que é. Deus é. Antes de todas as coisas, ele já estava. Então, Deus é eterno. Ele é um ser pessoal, um ser com identidade. Ele tem um princípio, um objetivo, um alvo a ser atingido ao criar todas as coisas. As coisas não foram autocriadas, mas ele criou com o poder da sua palavra. Ou seja, terceiro, ele é todo-poderoso. A Bíblia afirma que ele criou céus e terra. Isso significa que ele criou toda a realidade existente. Tudo que nós vemos e aquilo que nós não vemos foi criado por Deus. Ele é todo-poderoso. E esse verbo bará, que significa criar, toda vez que aparece nas Escrituras, ele tem como sujeito Deus, nunca o homem. Que Deus foi o único que criou todas as coisas. E é engraçado que ele criou ex nihilo, ou seja, do nada. Não existia uma matéria-prima de onde ele pudesse fazer as coisas. Ele criou com o poder da sua palavra. E onde não existia nada, então veio a existir. Isso é incrível, gente. Deus criou todas as coisas ex nihilo, do nada, com o poder da palavra. E se ele criou todas as coisas, tudo é dele. Tudo pertence a ele e ele dá a quem ele quer. Também é importante dizer, né, a quarta coisa que a gente pode intuir é que ele é distinto da sua criação. Deus estava no início, Deus estava no princípio de tudo e ele criou todas as coisas. Se ele criou fora de si. Deus não é a sua criação. Ele criou toda a criação. Ele estava no princípio e criou toda a realidade visível e invisível. E por que é importante a gente afirmar que ele é distinto da sua criação? Porque existe uma linha que chamam de panteísmo, que acredita que a criação é divina, no sentido de que, por exemplo, Deus Sol, Deus Lua, Deus Mar, Deus Peixe, Deus Trovão, você conhece esse, como é que é o nome dele? Thor, né? Então, eles acreditam que a criação é divina, divina no sentido de existem deuses espalhados pela natureza. E que o cristianismo chega dizendo, não, Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou todas as coisas, ele fez tudo belo em seu devido tempo. Ele criou e não está nela, mas ele rege ela, ele mantém toda ela existindo, né? Colossenses 1,16 diz o seguinte, aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, glória a Deus. Nele, tudo subsiste, ou seja, nele, tudo se mantém existindo. Deus criou todas as coisas e mantém tudo existindo pela força do seu poder. Glória a Deus, ele é um Deus de ordem, é um Deus de organização. Aliás, aqui vai uma curiosidade. A ciência moderna nasce na Europa, cristianizada no período medieval. Por quê? Por que isso acontece logo nesse momento, mesmo já tendo povos tão antigos, tão milenários, como os chineses, como os egípcios, como os gregos? Por que a ciência só vai surgir na Europa cristianizada no período medieval? Simples, porque esses povos anteriores, esses povos milenários eram todos panteístas. Eles todos acreditavam que a natureza era divina, logo que as coisas eram deuses. E se eles fossem mexer, sei lá, para estudar a Terra, o Deus da Terra ia ficar irritado com eles. Então eles não queriam se meter com nenhum Deus, não queriam problemas com nenhum Deus mitológico, com nenhum Deus. Aí chega o cristianismo e diz, não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode investigar a terra, você pode entender como é que ela funciona, porque você não vai estar mexendo com Deus, você vai estar mexendo com a criação dele. E você pode investigar. Foi daí que surgiu a ciência, daí que surge a tecnologia e abençoa toda a humanidade. Apesar de agora, hoje em dia, existir todo um trabalho de afastar o cristianismo da ciência, de afastar
a ideia, não se pode negar a herança que o cristianismo trouxe para a ciência e para a modernidade. Então, resumindo, o que a gente pode intuir em Gênesis 1:1, tudo que a gente pode saber é que ele é eterno, ele existia antes da criação, ele é o criador de todas as coisas, dele emana todas as coisas, toda a realidade, ele é o único, ele e só ele estava presente antes de todas as coisas, ele é criador de tudo. Ele e somente ele é o criador de todas as coisas, ele é criativo, é dele que vem a vida, a beleza, a complexidade, tudo que existe vem, emana dele. Ele é um Deus sábio. Ele é a fonte de toda sabedoria, ele é a fonte de todo conhecimento. Ele é o primeiro personagem apresentado pelas Escrituras. Logo, a gente entende que o livro é teocêntrico, ou seja, tem Deus no centro da história, tem Deus no centro de tudo. Ele é o personagem principal das Escrituras. Uma outra passagem onde nós podemos conhecer um pouco mais sobre Deus é onde ele mesmo se apresenta para Moisés. Êxodo 3, versículos 13 e 14, diz assim: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Glória a Deus. O que a gente pode intuir dessa passagem, gente? O que a gente pode perceber dessa passagem? Gente, Deus é um Deus pessoal. Ele é alguém, ele não é uma força, um negócio que está no meio de tudo. Ele é alguém. E é alguém que quer ser conhecido, é alguém que estabelece relacionamento. Então, quando eu conheço o seu nome, você conhece o meu, a gente estabelece uma relação, uma amizade, a gente conhece alguém, né? E Deus quer ser conhecido, Deus quer ter um relacionamento de intimidade com o seu povo. Então, ele é um Deus pessoal, é um ser pessoal, alguém com nome, alguém com identidade. E você sabe que na cultura hebraica, esse negócio de nome nunca foi escolhido por simplesmente ser bonito ou por ser feio. Mas o nome sempre falava sobre características daquela pessoa, era quase que como uma profecia. Essa questão de nome sempre me lembra muito da pessoa de Nabal. Né? Você se lembra da história de Nabal, que ele era casado com não me lembro. Mas sei que Nabal era um homem muito... O nome Nabal significa tolo, e ele era um homem tolo. Né? O seu nome indicava características dele. Isso é muito sério. Que dirá, então, falar sobre Deus? Deus fala, eu sou o que sou. Diga a todos que o eu sou te enviou. Quando ele fala, o eu sou te enviou, isso também tem peso. Isso significa que ele é eterno. Eu sou não é eu serei. Eu sou não é eu fui. Eu sou é eu sou agora, constante, sem mudar. Eu sou eterno. Eu sou o mesmo. O mesmo significa eu sou fiel, eu sou constante, eu sou todo-poderoso, eu não mudo. Cara, isso é incrível. Um Deus pessoal que não muda, que tem interesse em relacionamento conosco, um Deus que sabe quem nós somos, um Deus que sabe de todas as coisas. O eu sou, que é superior a toda a criação, que é superior a toda a existência. Ele mesmo é o princípio e é o fim. E aqui vai uma curiosidade sobre o nome de Deus. Quando ele diz... eu sou o que sou, né? Digam a todos que o eu sou te enviou. Esse termo eu sou é descrito com 4 letras, 4 consoantes. Y, H, W, H, Yahé. No original hebraico, eles não usavam vogais, somente consoantes. E com o passar do tempo, eles foram colocando as vogais para não perder a forma correta de pronunciação das palavras originais. Desse jeito, o formato correto seria Yahvé. Com o passar do tempo, os hebreus, com temor de pronunciar o nome de Deus, eles pegaram uma outra palavra, Adonai, que significa Senhor, pegaram as vogais da palavra Senhor e jogaram na Yahvé. Isso surgiu a palavra Jeová, que é Senhor, né? com as mesmas letras do eu sou, mas com as vogais do Senhor. Então é uma forma que aparece com mais constância
na Bíblia, porque é uma forma deles pronunciarem o nome de Deus, mas com temor, né? Com respeito, sem pronunciar o nome dele, que eles não se achavam dignos de falar o nome de Deus. Também é um dos 10 mandamentos, não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, para isso, eles trocaram por Senhor Jeová. Confere agora um trechinho desse jogral que fala sobre os nomes de Deus e seus atributos. Que Deus te abençoe. Jeová Elohim, o Senhor nosso Deus. Jeová Olã, o Senhor da eternidade. Jeová Gaal, o Senhor Redentor. Jeová Raá, o Senhor nosso guia. Jeová Gibó, o Senhor é guerreiro. Jeová Gimolá, o Senhor é recompensa. Jeová Nissi, o Senhor é salvadeiro. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Jeová Yachá, o Senhor é salvador. Jeová Palá, o Senhor é libertador. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Magé, o Senhor é escudo. Jeová Raí, o Senhor tudo vê. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jeová Makadesh, o Senhor santifica. Jeová Tsekenu, o Senhor é justiça. Jeová Melech, o Senhor é rei. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Adonai Elohim, Adonai Ra, Yahweh Hashem. Essa é a sua interpretação. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Talvez você se pergunte, como é que funciona esse negócio de trindade? Nossa, a gente percebe que no primeiro versículo já Deus é apresentado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no verso 2 ele diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí no verso 26 ele já fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente sabe, e a gente vai percebendo que existe uma pluralidade de pessoas em Deus. A gente só não consegue saber ali se são 2 ou se são 20, né? Então a gente começa a ser apresentado a essa pluralidade de pessoas. Mas onde é que isso vai ficar realmente claro? Deus vai se revelando durante a Bíblia, mas isso vai ficar claro mesmo no Novo Testamento. Quando? Consegue se lembrar aí de quando é que a gente consegue saber que existem 3 pessoas em Deus? Hã? Exatamente. Primeiro no batismo de Jesus. Porque o que a gente tem ali? No momento que Jesus está sendo batizado, a gente tem o Filho sendo batizado por João Batista. Do alto vem uma voz dizendo, esse é o meu Filho amado, logo esse é o Pai, em quem tenho prazer. E a gente vê o Espírito Santo descendo em formato de pomba, abençoando os 3 ali, abençoando o ministério de Jesus que estava prestes a começar. Onde mais a gente pode ver evidências da Trindade? Na grande comissão. Mateus 28, 18 e 19, Jesus diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Onde mais? Também aparece na bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13 diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, a gente sabe que Deus é esse Deus pessoal, é um ser pessoal, mas que existe uma pluralidade de pessoas dentro dele. Então, a gente vê o Pai, a gente vê o Filho, a gente vê o Espírito Santo. Por isso que a gente crê na Trindade. Isso faz parte da fé cristã, das bases da fé cristã. Crer na existência da Trindade. E ele vai se revelando aos poucos. A gente percebe que no início ele fala, façamos que o homem seja a nossa imagem e semelhança, que Deus criou os céus e a terra, façamos, desçamos e confundamos a língua deles, no episódio da Torre de Babel, e a gente vai vendo que ele vai se revelando aos poucos, até que no Velho Testamento fica mais claro, no batismo de Jesus, na grande comissão, na bênção apostólica, que nós cremos que Deus é um, mas é 3. E sim, essa é uma doutrina com a qual a gente crê pela fé e a gente confia. E o que a Trindade afirma para nós, né, sobre isso? Primeiro, é impossível que isso seja fruto da nossa imaginação. Que ser humano criaria um Deus que é contrário às suas próprias vontades, que tem sua pessoalidade, que é 3 e que é 1? É impossível a gente afirmar que Deus é um Deus criado, que, como diz os ateus, que é uma invenção nossa. Não tem como. Segundo,
Deus é suficiente em si, sabe? Apesar de algumas teologias de música gospel dizer que ele está desesperado de amor por nós, a gente precisa entender que Deus é suficiente, sabe? Eles viviam numa plena comunhão, Pai, Filho e Espírito, e o transbordar dessa comunhão deles foi que nos deu origem. Nós viemos a existir através do transbordamento, com o propósito de compartilhar da vida deles conosco. Então, nós fomos feitos para adorar a Deus, nós fomos feitos para ter esse relacionamento com Ele. E isso faz parte das nossas características, mas isso aqui hoje não é sobre nós, é sobre Ele. E o que a Trindade fala sobre isso, né? O que a Trindade expressa para nós? A gente precisa entender que os três são Deus. Nenhum deles é mais ou menos Deus. Os três são Deus. O Pai não é o Filho, que não é o Espírito, e os três vivem em perfeita comunhão, né? Eu me lembro de uma palavra que expressa essa perfeita comunhão deles, que é pericorese. Mas isso é papo para outra hora. Depois eu explico o que significa isso. Que essa perfeita unidade dos três, perfeita comunhão, vivendo bem um com o outro, isso lembra a gente da comunhão que Ele mesmo diz pra gente ter um com os outros como corpo. Gente, é incrível. Se tem uma coisa que me encanta em Deus é que Ele não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha feito. E nós realmente somos um espelho do nosso Deus, um espelho, claro, pequeno, uma imagem e semelhança, no sentido de tudo que Jesus pede pra gente fazer, Ele mesmo fez enquanto esteve aqui em obediência ao Pai, em obediência à palavra. Tudo que Ele fala pra gente agir como corpo, eles mesmos vivem na Trindade, nessa perfeita comunhão, nesse perfeito amor, nesse compartilhamento de vida. Gente, isso é incrível. Deus é incrível. Agora vai uma curiosidade, uma última curiosidade. Lá no início, nós começamos falando sobre Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui eu estou falando do Gênesis 1, versículo 1 e 2. Bom, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Beleza. O primeiro passo foi criar os céus e a terra. Verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, pensa ele criou a sua matéria-prima. Ele criou aquela massa informe, sem forma, vazia porque ainda não tinha vida, estava no breu porque ainda não tinha luz, né? A terra era sem forma e vazia. Ele criou aquela matéria-prima. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É aqui que está a beleza do negócio. Presta atenção. O mesmo verbo que é usado para dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas é usado em outras partes da Bíblia para significar como se fosse uma ave gigantesca chocando os seus ovos, preparando os ovos para que venham a luz, para que venham a vida. Então você consegue imaginar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele estava ali preparando aquela massa bruta, aquela matéria-prima que Deus tinha criado para os próximos passos. Cara, isso é incrível. Deus criou a matéria-prima, o Pai criou a matéria-prima, pela palavra, a gente vê que a palavra é Cristo, e a gente pensa, meu Deus, estavam todos lá? Claro que estavam! E o Espírito Santo estava ali preparando aquela matéria-prima, pairando sobre elas, preparando todas elas para os próximos passos, que seria aqueles 6 dias que viriam depois, e Deus criando todas as coisas em etapas. É um Deus de processo, é um Deus de ordem, de organização. As coisas acontecem no tempo certo, da maneira correta, nos processos corretos. Então, glória a Deus, que incrível. Não sei você, mas quando eu descobri isso, eu fiquei assim. Então é isso. Nós terminamos aqui nossa aula sobre o Criador. Eu espero que tenha abençoado sua vida. Eu espero que essas informações
tenham esquentado seu coração, lembrando que nosso Deus é sobre todas as coisas, que nosso Deus é criador de tudo, que nosso Deus é eterno, que nosso Deus é fiel, que nosso Deus é constante, que nosso Deus criou todas as coisas e mantém tudo subsistindo. E é óbvio que isso acaba refletindo na maneira como Ele cuida de nós, na maneira como Ele cuida da nossa vida, como Ele não está alheio a absolutamente nada, mas Ele tem o controle de todas as coisas, do início ao fim. Ele é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega. Ele é constante, fiel, verdadeiro, poderoso, Rei. Deus é. E que desse Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus, a gente se vê na próxima aula aí. Tchau, tchau.